Estamos aqui recebendo no Panorama, chefe do cartório eleitoral, Maria Bethânia Rode, também a juíza eleitoral, doutora Carmen Luísa Rosa Constante, Aline Silva, e vamos falar sobre esse processo especial que a gente fará de cobertura no próximo domingo e também sobre a votação em todo o Brasil e principalmente aqui na Zona 29, que é a zona eleitoral que atende, né, que abrange os municípios de Lajeado, Canudos, Cruzeiro, Forquetinha, Marques de Souza, Progresso, Santa Clara do Sul e Sério. Muito bem, essa é a pauta. Senhoras, muito bom dia, prazer tê-las aqui conosco para falarmos deste segundo pleito. Bom dia, é também um prazer muito grande estar aqui, né? É uma emoção, né, podermos trabalhar nas eleições, né, e vamos fazer o máximo possível para que tudo dê certo. Muito bom dia, uma satisfação a gente retornar à casa de vocês e passar esclarecimentos e condutas do dia da eleição. A primeira pergunta que eu faço, e ela realmente é ampla, mas o que muda na prática se a gente pensar lá do primeiro turno, naquele domingo que nós fomos às urnas, muda então o número de candidatos, né? Naquela ocasião nós votávamos para deputado federal, deputado estadual e senador, então estes nós já não votaremos, não votaremos neste domingo. O que mais a gente pode dizer para a nossa audiência que muda? Ou na prática o processo acaba sendo o mesmo? Bem, na prática esperamos que seja mais rápido, porque são só 2 cargos, né? E também o que muda, sim, eu creio que é bom lembrar as pessoas, né, de que quem não votou no primeiro turno e ainda não justificou pode votar no segundo, né? Mesmo não tendo justificado. Até porque ainda está dentro do prazo para que possa fazê-lo, né? Uhum. A questão assim, de mudanças, não temos, são as mesmas sessões, o mesmo número de pessoas, não é o tipo de coisa que se possa mudar de um turno para o outro, né? Nós vamos continuar pedindo que as pessoas tenham muita paciência, sabemos que tem um feriado próximo, né? E muitas pessoas querem viajar no próprio domingo, então vão se dirigir cedo às urnas, e o que é assim uma preocupação até de que aconteça de novo uma aglomeração grande. Gostaria também de lembrar as pessoas que os primeiros que chegam podem ser, se faltar algum mesário, pode ser convocado a trabalhar. Então, às vezes, essa tática de ir cedo para poder pegar a estrada, pode acontecer um contratempo ali acerca disso. A Bethânia tem alguma colocação sobre mudanças, Bethânia? Não, nós não tivemos mudanças nenhuma, como a doutora frisou, né? Todos os locais permanecem os mesmos do primeiro turno. Também os mesários são os mesmos, a gente teve que fazer algumas modificações, os pedidos de dispensa por motivos de saúde ou demais que foram acolhidos pela doutora, né? E no mais segue igual ao primeiro turno. Bethânia, é feita uma nova convocação para mesários ou está valendo a primeira do primeiro turno? Não, vale a primeira do primeiro turno, tá? Na própria convocação já diz que caso haja o segundo turno, estão convocados para o segundo turno. Tem tempo ainda para manobra, para troca? Quem foi convocado? Na realidade, tem até o último minuto, né? Uhum. Porque caso nenhum cidadão está livre de um acidente, de uma doença, uma internação hospitalar. Então, por isso, inclusive, de ser convocado alguém da fila, né? Uhum. Caso se faça necessário. Isso para a organização do domingo. Nós tivemos, no primeiro pleito, uma pauta que foi talvez a pauta principal da cobertura, e que bom que não foram problemas, não foram situações, né, mais graves, mas nós tínhamos muitos apontamentos por conta da demora. Se entende que agora, sendo 2 candidatos, esse processo será agilizado? Sim, nós acreditamos nisso. Uhum. Nós estamos pensando que vai ser bem mais rápido, até porque as pessoas que votaram já se familiarizaram um pouco e os mesários também com o sistema, né? E pelo número reduzido de candidatos também acreditamos que sim. Claro que pode acontecer também a questão dos idosos, nossa comunidade, ela tem bastante idosos na nossa zona eleitoral, né? E as pessoas têm que ter um pouco de tolerância, porque a lei que dá prioridade aos idosos, ela existe por um motivo,
porque a pessoa com idade mais avançada, ela não tem tanto vigor físico para ficar em pé tanto tempo. Às vezes são pessoas que tomam medicação, né? Então, é uma questão que temos que insistir para que as pessoas não fiquem irritadas, né? Porque surgiu porque tem uma fila, vários idosos no mesmo horário, aquela situação toda, né? E os idosos, doutora, eles têm prioridade e eles podem ir a qualquer horário votar e eles sempre terão prioridade. Eu faço essa pergunta porque, por exemplo, na sessão onde eu votei, havia uma manifestação das pessoas que estavam na fila sugerindo de que fosse um idoso e alguém da fila convencional. Existe uma orientação nesse sentido ou vai partir do bom senso do pessoal? Eu venho dizendo desde aquele dia, porque nós visitamos as sessões, de que o presidente da mesa, eu não estou incentivando ninguém a descumprir a lei, não é isso, mas alguns presidentes usaram um pouco de criatividade, eles fizeram uma fila de idosos, passavam 2 idosos para cada que mais jovem, né? E nós não interferimos porque achamos que o presidente está tentando, da melhor maneira possível, apaziguar os ânimos e cumprir o seu trabalho, né? Nós respeitamos muito o poder que o presidente tem. Inclusive, eu gostaria depois de um espaço para falar sobre essa situação de questões que pode acontecer ali, ou né, se puder, na sequência, claro, poder falar sobre isso, para mim, eu acho que o principal assunto para mim hoje é isso, né? Mas Betânia, vamos lá. aquele diagnóstico inicial que a gente teve lá atrás foi em relação a algum tipo de problema na biometria, na demora da biometria. Isso pode modificar agora para o segundo turno? Pode ser mais rápido a questão dessa leitura biométrica? Na realidade, nós encaminhamos agora para todos os mesários um folder que nós recebemos do TRE, que, estatisticamente falando, eles constataram que os eleitores colocam a ponta do dedo, né, para a leitura. E isso demora, não lê, ele tem que colocar todo o dedo. Né? Então, essa orientação foi passada novamente para os mesários, inclusive com foto de como é a posição para a leitura correta da biometria e a agilidade do processo. Importante, isso deve agilizar, porque é outra pauta sempre importante, né? A questão da possível demora por conta da biometria. Doutora, diga sobre essa pauta que é importante para o dia de hoje. A pauta é que a lei eleitoral ela dispõe de penalização para várias condutas, né? E as pessoas às vezes nem sabem, nem desconhecem que estão praticando alguma conduta que pode ser considerado um ilícito penal, inclusive, né? E devido a essa polarização, a esse acirramento de ânimos, né? Embora não acreditando que na nossa comunidade, na nossa zona, né, vai acontecer alguma coisa mais grave, nós sempre acreditamos no bom senso das pessoas aqui, são pessoas que trabalham, que são ordeiras, que são, se elas se portam sempre, né, de uma maneira muito, muito correta. Então, assim, mas como não é dado ao cidadão alegar depois que desconhecia, né, que tal conduta poderia ser penalizada, eu sim, apenas para contribuir, né? Eu gostaria de trazer algumas condutas que depois pode causar algum transtorno posterior, né? Vamos lá. Temos, por exemplo, assim, promover desordem, perturbar a votação lá no local, né? Ela é um tipo penal, está no Código Civil, no artigo 296, né? E temos a penalização de até 2 meses de detenção por isso, alguma desordem lá, né? Impedir ou embaraçar o exercício do voto de alguém também, detenção de até 6 meses e multa, está no Código Eleitoral. Prender ou deter eleitor, membro de mesa, fiscal, delegado de partido, as penas começam a aumentar. Vá que alguém não consiga votar porque foi impedido, né? Até 4 anos de reclusão. E reclusão é um tipo de pena que a pessoa não tem direito a benefício nenhum, né? Ela é presídio mesmo. É importante falar porque a gente sabe que as pessoas, às vezes, até na euforia ou
ou na multidão, as pessoas às vezes são levadas a promover algum tipo de atitude que não é adequada, né, para o nosso convívio social, né? Então, temos também aqui que dar e oferecer alguma vantagem para que alguém não vá votar ou que vote determinado candidato, também vamos por essa linha de uma penalização pesada. Depois passamos a violência ou grave ameaça, também é um tipo penal, né, para que alguém vote ou deixe de votar, né, em um determinado candidato, né? Valer-se o servidor público de autoridade para coagir alguém. Quando eu falo servidor público, esse tipo penal, nós temos que lembrar que os próprios mesários, quando eles são convocados, eles são equiparados a funcionários públicos. Então, eles estariam incursos em numa penalização, né? Uma pena, porque ali, naquele momento, a tarefa que eles estão fazendo é uma tarefa equivalente à função pública, né? Também é uma situação. Temos outras. Eu sei que as pessoas estão com dificuldade até, devido a alguma indignação de um lado e de outro, mas nós temos que nos lembrar que na segunda-feira a vida continua, né? E que nós vamos ter que promover novamente essa união, a nossa unidade, afinal de contas, nenhuma comunidade, nenhuma cidade progride se não tiver né, objetivos comuns. E isso aí é uma preocupação grande nossa. Nós fizemos reuniões e avaliações sobre o primeiro turno. A zona eleitoral, os 8 municípios, foi positiva, tivemos quase nenhum problema, né? Tivemos a situação de despejo dos famosos santinhos, aquilo ali também é um tipo penal. Então, às vezes as pessoas não sabem que estão, né, fazendo alguma ação que no futuro pode causar um dissabor muito grande, inclusive com reflexos permanentes da sua vida, né? Com um processo, a existência de um processo é uma coisa que realmente causa um grande transtorno, né? Pode impedir a pessoa de seguir alguns planos que tenha, né? Então, não é em tom assim de querer assustar as pessoas nem nada, mas eu quando estudei essa parte aqui, uma das coisas que eu achei que eu tinha obrigação é de lembrar as pessoas que existe disso. Porque, normalmente, só se fala no tempo da eleição e os processos são bem poucos, né? Então, atualmente, existem muitas... A gente vê na internet algumas coisas que vão se armar, que vão isso, que vão aquilo. Então, que as pessoas têm que refletir um pouco, né? E não tomar essas atitudes mais violentas, né? E era mais nesse sentido, né? Perfeito. Betânia, quantas pessoas que irão trabalhar na Zona 29, nas 308 sessões? Isso aí, são 308 sessões eleitorais nos 8 municípios, 1.343 pessoas são convocadas, né, entre mesários, secretários de prédio, auxiliares da junta eleitoral e os demais colaboradores do cartório. A apuração começa às 5 horas, expectativa para ser um processo dinâmico, rápido, tanto quanto no primeiro turno? Sim, até mais rápido, né? Porque, a princípio, todo o processo deve ser mais rápido. Mais dinâmico. É. Moisés, você estará por lá? Exatamente, mais uma vez. Estaremos lá, juntos. Só que o eleitor fique tranquilo que ele pode usar a sua vestimenta do seu candidato, ele pode se dirigir, pode se manifestar, como foi no primeiro turno, tudo igual, tá? Não temos nenhum impedimento para isso. Só os mesários aqui não podem, né? Porque eles têm que ser neutros, né? Perfeito. Ainda tem espaço para buscar algum tipo de informação? Vocês têm algum telefone, algum site? Como é que é, Betânia? Para quem ainda tem alguma dúvida onde votar, como é que se dá esse processo? Sim, nós temos esse comunicado aqui que a gente recebeu, que é um WhatsApp do nosso tribunal, tá? Perfeito. Além do 148, né? Então, temos esses dois. E também temos o telefone do cartório, né? O 3741... Não, 37 14 26 99. E o 9987
11 377 ou o 9987, 99 69 1667, desculpe. Importante também que para fazer denúncia você pode ligar para o 148, você pode ligar para o 51 23 12 20 15, 51 23 12 20 15, justificativa, como votar, a tua sessão, pode fazer contato e tirar as suas dúvidas, não deixe para domingo. Faça antes. Faça antes. Nós temos prazo, nós temos tempo ainda para sanar algum tipo de dúvida. Aproveitar, Moisés, que nós estamos aqui falando sobre isso, quando vem pergunta do ouvinte, antes de fecharmos, embora o nosso horário já sinalize isso, mas a nossa audiência faz uma referência à situação do primeiro turno, é o Kleber que participa conosco, e ele fala sobre a biometria, que no caso dele foram 4 tentativas e que isso acaba demorando um pouco. E aí, embora, então, há esse entendimento de que agora com a explicação de que forma posicionar o dedo talvez seja mais ágil, o processo continuará sendo esse? Tenta-se 4 vezes? Sim, tenta-se 4 vezes. Nós não temos outra determinação do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE. Ainda se faz a pergunta, eu fiz essa pergunta no início, mas é importante, a audiência fala sobre isso, sobre um horário determinado para os idosos, que talvez seria o ideal, mas não há esse indicativo. O idoso vota a hora que quiser e segue sendo prioridade nas filas. Sim, é isso aí. O idoso vota a hora que quiser, né? Nós não temos como determinar um horário. Não aconteceu por aqui, mas o Fábio faz a seguinte pergunta, houveram postagens nas redes sociais falando de pessoas que chegaram para votar e reclamaram de que alguém já havia votado no lugar dela. Caso isso aconteça, o que deve ser feito? O eleitor tem que ir até o cartório eleitoral verificar a situação, né? Nós não tivemos nenhum caso. Né? Nada parecido. Não, até porque é uma situação muito difícil de acontecer e nós temos que averiguar se não se trata de mais uma fake news. Porque eu participei de uma reunião no TRE e nós falamos de todos os problemas que vieram e não foi falado isso. É muito grave, né? Isso aí, hein? Porque votar no lugar, primeiro porque passa pela identificação biométrica. Né? Se não tivermos, vai acontecer de ter que ter um documento. Né? Então, isso pode ser, mas eu não tenho conhecimento de que tenha acontecido. Né? Temos que ver se não se trata de uma fake news. Né? Com certeza é fake news, a linha é muito grave espalhar uma fake news como essa. E as pessoas tomam como verdade. Também é penalizado. Também é penalizado na lei. Né? Então, as pessoas têm que que procurar aqueles sites que é fato ou fake, tem para ver se realmente... Né? Isso aí tem algum fundamento. Né? O efeito de uma fake news, né? A pessoa já se preocupa com como proceder caso aconteça e pode não ser uma notícia verdadeira. É que se fala daqui a pouco, não, alguém já votou, mas não apareceu ninguém. Não tem denúncia? Não. Os caras atiram uma informação, não tem denúncia nenhuma. E vejam bem, nós todos votamos, uma identificação. Olha que nós chegamos na nossa sessão lá, quem é, eu mostrei meus documentos, fiz a biometria, né? E nós temos também ali, são 4 mesários, né? Passa por todos, né? E temos ainda os fiscais dos partidos, nós temos uma fiscalização bem grande. Então, essa situação de se passar por alguém, realmente eu desconheço, né? Eu creio que se trata de uma fake news mesmo. Juíza, muito obrigado. Carmen Luísa Rosa Constante e também a Maria Bethânia Rode, chefe do cartório eleitoral. E domingo a gente vai estar junto mais uma vez por uma grande cobertura aqui no Grupo Independente. A gente vai estar lá no cartório e durante todo o período da votação a gente vai estar tirando todas as dúvidas de quem acompanha a nossa cobertura aqui pelo Grupo Independente. Muito obrigado pela presença aqui. Nós que agradecemos, né? Estamos lá à disposição, então, para todas as dúvidas, né? E desejamos a todos nós, né, uma boa eleição, né? Que tudo dê certo. Né? Bethânia, muito obrigado. Nós que agradecemos a participação e estamos à disposição. Bom dia. Ótimo dia. Até o domingo, 9h09, faremos uma pausa.